Olá, me chamo Thalia TLT28 e hoje eu vou falar sobre o filme Nosferatu. Mas antes que eu comece a falar sobre Nosferatu, eu preciso falar uma coisinha. Vídeo passado eu falei que a academia despreza filmes de terror. Errado eu não estou, geralmente eles odeiam muito. Mas a Demi Moore ganhou um Globo de Ouro por A Substância. Eu fiquei muito feliz, mas é isso. Ainda bem que eu estava errada sobre isso e graças a Deus ela ganhou um prêmio. E é claro, a nossa diva Fernanda Torres ganhou um prêmio no Globo de Ouro. Fiquei super feliz. 1h da manhã eu tava pulando no meu quarto feliz por ela ter ganhado. Ainda não assisti, ainda estou aqui, mas pretendo assistir e obviamente eu vou falar de Ainda Estou Aqui no canal. O diretor de Nosferatu é um dos meus diretores favoritos, porque ele já fez A Bruxa, e A Bruxa é um filme que eu gosto muito, vocês não estão entendendo. E se você quer assistir um filme de terror super assustador, juro pra você, assista um filme de terror do Robert Eggers, que você vai gostar muito. E no elenco do filme nós temos Bill Skarsgård, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, Willem Dafoe e Nicholas Hoult. E antes do filme começar, eu gostaria de dizer pra vocês que vocês precisam ir assistir esse filme, porque eu sinto que assistindo ele é melhor do que eu falando sobre ele, porque não vai passar as mesmas sensações que você tem sobre o filme, tá bom? Então se você não assistiu, vai lá assistir, e quando você terminar de assistir, vem aqui que eu vou falar sobre ele. O filme começa com Ellen tendo pesadelo sobre alguma coisa chamando ela e falando que ela pertence a ele. Ela logo acorda assustada, mas seu esposo Thomas tranquiliza ela. E Thomas logo descobre que vai ter que fazer uma viagem para a casa de um conde, para ele poder comprar uma casa na Alemanha. Só que primeiro tem que ir na casa do conde. Ellen fica desesperada falando que não é para ir, que ela teve um sonho e nesse sonho tudo ia dar errado e que ela teve meio que uma premonição do que ia acontecer. E Thomas fala que não, que vai ficar tudo bem e que ela tem esses sonhos estranhos desde criança, então só deve ter voltado esses sonhos horríveis dela. Enquanto Thomas vai fazer essa viagem para a casa do Conde Orlok, Ellen vai ficar na casa de uns amigos do casal, que são Frederick e Anna. Os dois têm duas pequenas lindas filhas e vai vir mais um bebê para a família. Mas com o passar do tempo que Thomas faz essa viagem, Ellen começa a ficar muito estranha, começa a adoecer sem o marido por perto e começa a ter muitos pesadelos por falta do marido. E Thomas, ao decorrer da sua viagem, ele conhece uma tribo de ciganos e que fica horrorizados que ele vai para a casa do conde. Ele não entende, mas mesmo assim vai. Ao chegar na casa do conde, ele entende o porquê do povo falando pra ele não ir lá, né? Thomas, ao conhecer o Conde Orlok, fica com muito medo. E com o passar do tempo que ele fica lá, ele vai adoecendo e mais. Ele precisa assinar uma papelada. E ele não entende nada do que está escrito no papel, mas mesmo assim, ele assina. Guarde bem isso daí. Enquanto isso, sua esposa Ellen está adoecendo mais e mais. Frederick e Anna decidem chamar um médico. E esse médico já fez de tudo para ela. Já amarrou ela na cama, já deu medicamentos e nada de passar. Então, esse médico tem a brilhante ideia de chamar um amigo dele, um amigo médico dele, que foi expulso da academia de cientistas. E esse amigo decidiu estudar ocultismo. E o ocultista é Albin. E Albin logo de cara já fala que Ellen está possuída por um demônio que está com ela faz muitos anos. E ele descobre por Ellen que esse demônio está preso a ela desde quando ela era uma criança. E ela explica o porquê que ele está com ela. Ela fala que quando era criança sempre foi muito carente e solitária e sempre desejou algo a ela, sei lá, um par romântico. E Nosferatu viu essa grande oportunidade e decidiu se juntar a ela. Então, todos os pesadelos, todos os sonhos terríveis que ela já teve com ele, não foi por causa da melancolia dela, e sim por causa dele. Enquanto isso, com o Thomas, o que está acontecendo com ele,
ele tá cada vez mais doente na casa do conde. Então, uma noite ele decide passear por aí e acaba encontrando um caixão. Ele abre o caixão e ele descobre muitos ratos em cima do Conde Orlok. E ele obviamente sai correndo e o Orlok corre por trás dele e acaba pegando ele e mordendo ele, se é assim que eu posso dizer. E Orlok solta os cachorros dele e Thomas começa a sair correndo e se joga por uma janela para poder fugir. Logo após de cair da janela, umas mulheres, umas freiras, salvam ele e purificam ele. Ele fica muito melhor. Só que elas falam para ele continuar lá na casa, que não era para ele sair de lá. Mas ele não escuta e decide sair para encontrar Ellen de volta, porque ele precisa avisar Ellen que o Orlok quer ela de todo custo. E eu esqueci de falar, Thomas tinha como se fosse um chaveiro com o rosto de Ellen. E o Orlok ficou com esse chaveiro. Thomas chega desmaiado assim, praticamente. Ellen fica muito feliz que ele voltou, mas ele está muito mal. Thomas fala para Ellen que Orlok está vindo atrás dela e que ele não vai parar até ver ela. Anna e Frederick ficam muito preocupados. E logo depois, a tocainha toca na casa de Anna e Frederick. Frederick fica muito bravo porque são 2 da manhã, é entendível ele estar bravo. E eles descobrem que um navio bateu e nesse navio saiu um monte de ratos. E nesse navio, quem estava lá era o Nosferatu Orlok. Mas ele já tinha saído de lá. Sabe por quê? Ele tinha um ajudante. O ajudante que era o chefe de Thomas. O mesmo chefe que fez Thomas ir até o castelo de Orlok. Thomas não está muito bem e acabou até tirando a Ellen da cama e ele queria dormir sozinho. Então Ellen decide dormir com Anna. As duas ficam lá e acabam adormecendo. Só que em algum momento, na noite, Ellen se levanta e percebe que Nosferatu está lá. Ele começa a falar com ela, falando que ela tem que casar com ela, que eles são ligados. Ela falou assim, não, mas eu sou apaixonada por Thomas. Aí ele falou assim, não importa, a minha ligação com você é mais forte do que seu amor por Thomas. E Nosferatu até fala que Thomas assinou um papel vendendo Ellen, mas Ellen não acredita nisso. E Ellen recusa o casamento e o pedido de amor de Nosferatu. Então Nosferatu fala assim pra ela, você tem 3 noites para decidir o que você vai fazer. Senão, durante essas 3 noites, seus entes mais amados, mais queridos vão morrer. E as 3 noites já estão contando agora. Então, quando ela olha para Anna, sua amiga, Anna está cheia de ratos mordendo ela. Então, quando o Frederick chega, ele fica desesperado e fica horrorizado com a situação. Então, Frederick expulsa Ellen e Thomas de casa porque já tá causando mal na esposa dele. Então, é isso. Ellen e Thomas saem no meio da rua com todos os ratos passando por um lado pro outro, várias pessoas doentes por causa da praga. Então eles vão até para casa. Então Ellen abre o jogo pro Thomas quando ela chega em casa e fala que Orlok está com ela desde pequena, que ele apareceu para ela quando ela era pequena e que tudo isso passou quando ela conheceu Thomas, que a inocência dele curou ela. Só que parece que ela fica endemoniada nesta parte e ela fica louca e ela começa a falar pro Thomas que você nunca foi tão bom quanto ele. Ele me possuía, então me possua. Então eles começam a fazer coisas. Aí ela começa a falar assim, nós precisamos mostrar pra ele o nosso amor, o quão você é bom. E ao terminar o que os dois estavam fazendo, Thomas fala que vai matar ele, custe o que custar, ele não vai encostar um dedo nela. Enquanto isso, Albin finalmente acha o livro sobre Nosferatu na casa do antigo chefe de Thomas. E Albin descobriu como derrotar Nosferatu. A bela donzela que está ligada a ele precisa chamar ele para fazer atos carnais até o galo cantar, e que assim ele morrerá. Então Albin descobre que Ellen é o caminho.
E na casa de Frederick e Anna, Frederick e Anna estão dormindo. Só que Anna escuta um grito no quarto das meninas. Anna vai correndo até lá, até que vê Nosferatu matando as duas. E assim por diante, matando ela também. E no dia seguinte já é o funeral delas todas. Frederick está muito triste e Ellen, Thomas e os dois médicos vão lá constatar condolências, né, ao falecimento das pessoas queridas do Frederick. E Frederick fica louco falando que tudo isso é culpa de Ellen, que Ellen que fez isso acontecer. Mas logo depois ele se acalma mais. Então no carro, Albin fala seu plano para os outros rapazes, falando que vão achar o caixão do Nosferatu e vão espetar uma estaca no coração dele e tudo estará feito e vão tacar fogo nele. Só que ao descer do carro, Ellen acompanha ele e ele fala o que estava escrito no livro. Aí até então, fica de tarde, Thomas se despede de Ellen e todos eles estão esperando o Frederick, que está sumido. Enquanto isso, Frederick está no local onde está o corpo das duas filhas dele e o corpo da sua esposa. Ele abre o caixão da sua esposa e declara seu amor por ela e acaba beijando ela e acaba morrendo ali mesmo. É uma cena muito bonita, mas é uma cena muito nojenta porque, né, necrófilo, então bem nojenta e bonita ao mesmo tempo. Os rapazes acabam encontrando Frederick morto junto com sua esposa e decidem tacar fogo lá. E os rapazes conseguem encontrar a casa de Orlok, o caixão de Orlok. E eles abrem o caixão e espetam um pedaço de ferro no coração dele. Mas descobrem que não é Orlok que está lá, e sim o seu puxa-saco, o antigo chefe de Thomas. E ele fala que o Orlok, o Nosferatu, transformou ele em vida eterna de Deus dos ratos, porque tinha um monte de rato em volta dele. E é isso, e que Orlok e que Nosferatu já está com Ellen. Então, o Thomas fica doido e sai correndo até a direção à casa dele. Enquanto isso, Albin taca fogo no puxa-saco de Nosferatu. Então Ellen faz que nem no livro. Passa a noite inteira com Nosferatu até o primeiro canto do galo. E Nosferatu morre ao ver o sol e se deita na cama junto com ela. Mas por causa disso, Ellen acabou falecendo e Thomas chora muito com a cena da Ellen caída e Nosferatu por cima do corpo dela. E assim acaba o filme. E se é uma coisa que eu posso dizer é que eu amei muito o filme, tá bom? Porque Robert Eggers e meu Deus do céu, que filme bom. É só isso que eu consigo dizer pra vocês. Eu tô até, desesperada porque, nossa, que filme bom. Eu aconselho todo mundo a assistir esse filme nos cinemas porque cada momento desse filme eu olhava e falava assim, nossa, que cena bonita. Nossa, que fotografia bonita. Nossa, que cenário bonito. Nossa, que roupa bonita. Sério. Então eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme na tela de cinema pra ver todos os detalhes de cada detalhe do filme. Eu vi algumas pessoas criticando o visual de Nosferatu, falando que é meio nada a ver, ele tem um bigode, tal. Mas eu gostei, porque é mostrando como que as pessoas daquela época se vestiam e o que usavam. E muitas pessoas naquela época tinham aqueles bigodões, então eu gostei. E, gente, algo assim que eu fiquei abismada nesse filme é que atuação muito boa da Lily Rose Depp. Sério, a cena que ela tá convulsionando, parecendo que ela tá endemoniada, é muito boa. A mulher é uma ótima atriz. E sem contar a atuação de Bill Skarsgård, né? Meus amigos, que Nosferatu bom. Eu gostei do jeito que dublaram ele em português, do puxado de R, a respiração pesada, é muito bom. E a atuação de William Dafoe nesse filme também está muito boa. Ele, né, já é o queridinho do Robert Eggers, então era óbvio que iria ficar bom. Só uma coisinha me incomodou no filme, que foi um pouquinho do início. Porque eu sinto que no início foi muito apressado as coisas. Thomas chega na casa do conde e é isso, e ele vai e volta. Pra mim, o início foi muito rápido e meio, sabe,
tipo, depois do início eu sinto que o filme melhora uns 500%. Fora isso, muito bom filme. E dá para ver que o filme é feito com carinho por cada detalhe do filme ser pensado. As roupas são muito bonitas, a direção é perfeita, né? Porque é o Robert Eggers que tá fazendo. As atuações são incríveis. Eu ouvi falar que o Robert Eggers ficou pedindo pra costureira refazer um sapato de uma cena que aparece em poucos segundos, muitas vezes, sendo que é uma cena curtíssima que apareceu o sapato. E isso dá pra ver que ele se importava muito com até os pequenos detalhes. Ao descobrir na época que era o Robert Eggers que ia fazer Nosferatu, eu fiquei muito feliz, porque desde pequeno ele sempre gostou de Nosferatu. Quando ele era uma pequena criança, ele assistiu e se apaixonou pela obra, então era óbvio que ia ficar bom na mão dele. E como ele faz terror de um jeito diferente, bizarro, era óbvio que ia ficar bom. E muitas pessoas falando que esperavam mais do filme, que esperava mais coisa. Olha, eu gostei muito do filme, muito mesmo. Mas assim, eu prefiro A Bruxa, de Robert Eggers. Mas eu não deixo de gostar desse filme, porque, juro, nas cenas que pareciam Nosferatu, eu ficava encolhida na cadeira do cinema. Teve hora que ele falava que eu me arrepiava toda. Então, eu gostei muito do filme, mas assim, eu prefiro A Bruxa. Mas Nosferatu não deixa de ser uma grande obra. E desculpa, mas pra mim, já logo começando 2025, já é o meu filme favorito. Vamos ver se vai ter algum outro filme com o decorrer do tempo que vai tirar esse posto de melhor filme pra mim. Pra mim, a nota desse filme é 10 e favoritado. Talvez não deu pra transparecer tudo que eu senti na hora de eu assistindo esse filme, pois esse filme é um sentimento, sabe? Você sente coisas assistindo ele. Você se arrepia, você sente medo. E fora outros detalhes que eu não comentei. Tem bastante jumpscare no filme. E é algo que melhora também o filme. Que às vezes você tá assim, tenso. Tipo, é só um diálogo que tá acontecendo. E você já tá com medo. E às vezes, acontece uma coisa e você toma um susto. Tem alguns que não são tão bons assim, mas tem outros que funcionam muito bem. Eu queria compartilhar com vocês uma ideia que eu tô tendo, que é falar sobre os filmes que vai ser indicados ao Oscar desse ano. E dia 17 vai sair a lista e eu quero falar quase todos ou todos os filmes que vai ser indicado ao Oscar. Então, se você já tem uma ideia de qual filme vai ser indicado ao Oscar, fala aqui pra mim que eu vou assistir. E provavelmente ainda estou aqui, vai estar na lista dos indicados, tomara, e eu já vou trazê-lo aqui para o canal. E é isso, se você gostou da minha análise de Nosferatu, se você curtiu, gostou, por favor, compartilhe, comente e dê um seu like aqui no vídeo. E comente o que você achou do filme, se você assistiu, se você não assistiu, se vai assistir, por favor comente. E compartilhe para algum amigo seu que gosta de Nosferatu, ou que você sabe que vai gostar desse filme. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E um beijo. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo? Tomara. Tchau.